Deus abençoe poderosamente o senhor, a senhora que acompanha conosco, hoje, terça-feira, o programa do Luxemburgo. E nessa programação eu vou lhe provar que, mesmo você que tenha tomado as piores decisões em relação ao seu passado, atitudes que trouxeram consequências terríveis, decisões equivocadas, sem pensar, impensadas, decisões terríveis, mas que não lhe impedem de hoje tomar a decisão certa, que não lhe impedem hoje de você escrever uma nova história através de uma experiência pessoal com Deus. E quem vai nos contar um pouco sobre isso é a Neide, que tinha vários problemas no seu passado e, dentre esses problemas, ela se envolveu com gangues, ela se envolveu com o submundo ali onde havia álcool, drogas. E não só, além de decidir se envolver com essas pessoas, ela também se envolveu com o ocultismo, decisões erradas, decisões terríveis. Mas ainda bem que ela teve o entendimento e aproveitou a oportunidade de tomar a decisão de se entregar verdadeiramente a Deus. Vamos acompanhar o que ela tem a nos contar. Eu cresci num lar muito conturbado. Os meus pais separaram-se devido às agressões do meu pai para com a minha mãe e foi na época em que a minha mãe também entrou numa depressão profunda. A minha irmã mais velha começou a trabalhar para conseguir ajudar a minha mãe nas contas de casa e eu era uma criança que precisava de toda a atenção e não tinha de ninguém. Então tornei-me muito revoltada, uma criança muito revoltada. Eu ia para a escola com muita revolta dentro de mim, um vazio muito grande de abandono. Eu sentia-me abandonada pelo meu pai, que eu amava o meu pai, e pela minha mãe, que não me dava atenção. E eu cresci com esse sentido de abandono, de forma que eu tentei várias coisas para preencher esse lado de solidão. Então, envolvi-me com pessoas erradas, envolvi-me com grupos, gangues, assim dizendo, de bairro errados. A partir dos 15 anos, eu comecei a ser agredida pela minha irmã mais velha. Isto quer dizer que, para além de não ter aquele apoio da minha mãe, aquele amor da minha mãe, eu tinha a rejeição dela e ainda tinha os abusos da minha irmã mais velha. E eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim e eu descarregava tudo na escola. Eu chumbei de ano. Quando chegou aos 18 anos, eu viajei, fui para fora do país, fui para Londres, tentar a vida. Estudei lá e eu tive o início de uma depressão lá, quando eu cheguei, porque era tudo novo, o país novo, não conhecia ninguém, uma língua nova, então sentia-me muito oprimida por não conseguir avançar. Eu sentia-me presa. Eu comecei a tomar antidepressivos com 18 anos para tentar dormir, que eu não conseguia dormir, eu chorava muito. Eu chorava e às vezes eu chorava e nem percebia porque eu estava a chorar, porque era um vazio tão grande. Eu percebi que estava a ser uma Neide que eu não estava habituada a ser, muito mole, muito sem vida, estava como morta, meio morta, sem vida. E eu parei, disse, não quero mais isso. E foi quando eu decidi sair. Eu comecei a sair, comecei a conhecer pessoas, comecei a falar mais a língua do país, e então inscrevi-me numa escola. E daí arranjei amigos e a vida começou mais ou menos a andar. Quando as coisas estavam mais ou menos certas, a minha mãe foi também para Londres, conseguiu lá um trabalho, eu também consegui lá um trabalho. Foi quando tudo começou a acontecer de errado. A minha mãe estava perto de perder a casa, começaram a vir contas de não sei de onde, de muito dinheiro, 5.000 euros para pagar para o Estado. Fomos a tribunal várias vezes e pronto, a minha mãe entrou outra vez numa depressão, começou a tomar os ansiolíticos novamente e eu vi-me numa situação em que eu tinha que lutar, porque a minha mãe parada, eu não podia parar, eu tinha que continuar. Eu comecei a trabalhar bastante para conseguir ter dinheiro suficiente para pagar aos bruxos, porque foi quando me envolvi com o ocultismo. Os dias eram tão amargos para mim, eu tentava, parecia que nada andava, que eu comecei a ouvir uma voz que dizia, Neide, fuma. Então sempre que eu irritava-me um bocadinho, eu fumava.
Outro bocadinho, eu fumei, então estava constantemente a fumar. Depois veio outra voz, Neide, bebe. Bebe que vai esquecer tudo, vai ficar tudo tranquilo. Eu fui, comecei a beber, até o ponto de que eu tinha que beber para conseguir dormir. Eu cheguei a um ponto em que eu não tinha mais vontade de viver. E foi daí que uma amiga convidou-me para ir para a Igreja Universal. E eu entreguei-me de coração. Entreguei-me porque entrei e senti-me bem. Senti-me bem, senti que estava no sítio certo. E logo nesse dia eu cheguei a casa e eu dormi. Eu não precisei de beber, de fumar, de nada. Eu dormi. Então foi o primeiro sinal. Eu dormi bastante e de manhã quando eu acordei eu disse, meu Deus, eu dormi. Eu não precisei de mais nada. Aquela igreja é boa, eu vou continuar a ir. E foi assim até o dia de hoje. Eu me libertei de todos os espíritos pelo qual eu servia. Eu libertei-me do vício. Eu libertei-me de tudo o que estava de errado na minha vida. Eu consegui me libertar. Bastou uma atitude da minha parte. Foi quando eu me estabilizei também economicamente, pois os casos do tribunal cessaram. Nós acabamos por ganhar as 3 causas que colocaram em tribunal. Hoje sou casada, coisa que eu não acreditava no amor ou num casamento. A minha família está mais unida. Eu libertei-me do vício, eu libertei-me de tudo o que estava de errado na minha vida. Eu consegui me libertar. Bastou uma atitude da minha parte. Tomei a atitude de deixar tudo, deixei e me libertei. De seguida recebi o Espírito Santo e a partir daí me tornei uma pessoa feliz, de dentro para fora. Eu me tornei mais forte, mais corajosa. Eu já passei a não depender de ninguém para ser feliz. Passei a não depender do amor de ninguém para ser feliz. Hoje eu tenho as minhas lutas. São muitas, não são poucas. Tenho as minhas lutas. Só que elas hoje não me deixam num estado depressivo, não me deixam de cama durante 3 dias. Elas podem ser grandes, gigantescas, mas elas não me deixam acomodada, parada no meu canto, querendo fugir deste mundo, querer desaparecer. Não. Hoje eu tenho força para lutar. Hoje eu tenho coragem para enfrentar qualquer desafio, porque eu sei que eu tenho o bem essencial comigo, que é Deus. E é interessante que a Neide emigrou para Londres na expectativa de se afastar dos problemas, das más companhias, mas não adianta. Quando a pessoa está comprometida no seu interior, os problemas a seguem. Os problemas lhe perseguem aonde você for, aonde você estiver. Por isso se faz necessário a decisão de uma nova vida. A decisão de mudança. A decisão de você verdadeiramente abandonar aquilo que comprometia a sua vida. Abandonar o passado, abandonar os vícios. Nós temos diante de nós, ao longo dessa semana que antecede esse domingo de Páscoa, a semana que antecede, então, esse domingo agora, onde teremos a Santa Ceia da Decisão, você tem a oportunidade de avaliar o que você quer que seja arrancado, eliminado da sua vida. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Inclusive, para reforçar esses dias de decisão que temos vivido, eu gostava de apresentar para si mais um depoimento de quem aproveitou ao máximo o jejum de Daniel refletido em uma experiência pessoal com Deus. Eu era muito materialista, enervava-me facilmente. Eu era viciado em videojogos, eu usava os videojogos para me distrair dos problemas da minha vida. Discutia muito, falava mal para os meus pais, irritava-me facilmente com a minha esposa. Eu mergulhava naquele mundo dos videojogos, em que para mim era muito mais interessante do que a vida real. Então eu escapava para aquele mundo porque eu pensava que a minha vida não ia ser muito mais interessante do que aquilo que ela era.
não tinha um objetivo definido na minha vida. Interiormente eu era muito nervoso, muito implosivo, às vezes parecia que estava tudo bem por fora, mas por dentro eu estava ali num estado de nervosismo, de ansiedade muito grande. E isso depois refletia-se quando explodia, quando respondia mal. E nunca podia ficar com... A última palavra tinha de ser sempre a minha. Eu tinha sempre uma resposta para tudo, mesmo que significasse magoar alguém. O relacionamento com os meus pais era um bocado complicado, sempre houve muitos problemas familiares, não diretamente comigo, mas era um ambiente muito tenso, de muito nervosismo, muitas discussões, em que eu depois acabava por participar, por falar, por explodir, por fazer com que as coisas ainda ficassem piores do que já estavam. A primeira vez que eu frequentei a igreja foi a acompanhar a minha namorada. Ela já tinha frequentado as reuniões quando era mais pequena e, entretanto, afastou-se. E quando ela quis voltar, eu acompanhei-a. Ela era uma pessoa muito nervosa, então eu entrei por ela, para ela estar bem. Então eu comigo pensava que estava tudo bem. Logo na primeira reunião, parecia que o pastor estava a falar para mim diretamente. E então aquilo foi muito forte para mim e eu comecei a querer vir a mais reuniões. Porque comecei a participar mais das reuniões, comecei a ouvir falar do Espírito Santo, que era importante ter o Espírito Santo para ter paz, e eu, não admitindo às outras pessoas que eu tinha esses problemas de nervosismo, eu dentro de mim sabia que tinha esses problemas, que não estava bem. Depois ouvi falar do jejum de Daniel e aí achei uma ótima oportunidade para efetivamente ser batizado com o Espírito Santo. É impossível esquecer quando finalmente fui batizado com o Espírito Santo, aquela paz e aquela certeza. Ali naquele momento estava só eu e Deus, os problemas desapareceram, o nervosismo desapareceu tudo. Ali só sentia paz e certeza. Ali eu só tinha paz e certeza. E desde aí noto a mudança, tanto interior como exterior. As pessoas veem a mudança exterior, os problemas vêm, as lutas vêm, mas sei que posso enfrentá-las, que vai correr tudo bem, que no final que vai dar tudo certo. Desde que recebi o Espírito Santo, as coisas vão evoluindo, vejo a minha vida andar para a frente, vejo o meu negócio, o negócio onde eu trabalho, juntamente com o meu pai, a florescer, a trabalharmos mais, a termos mais sucesso financeiramente. Comprei agora, no final do ano, um carro, 0 km, um carro novo, o carro que eu queria, era aquele carro que eu queria. Tenho paz com a minha esposa, a minha casa é um cantinho do céu, estamos ali, estamos bem. Para mim é o mais importante na minha vida. Agora que tenho o Espírito Santo, sei que vai tudo correr bem e daqui para a frente só vai ficar melhor. Antes de receber o Espírito Santo, eu tinha depressão e tinha ataques de pânico. E essa depressão e esses ataques de pânico influenciavam muito depois todas as áreas da minha vida. O meu limite foi quando eu comecei a ter vontade de morrer. Porque eu não tinha razão para viver. Eu não trabalhava, entretanto eu casei e não era feliz no meu casamento. A minha filha nasceu, tinha muitos problemas de saúde, eu não tinha trabalho e com aqueles medos todos que me condicionavam todas as áreas da minha vida. Frequentei bruxos, fui a vários sítios de espiritismo, fiz vários trabalhos e nada resolvia. Então eu pedi à minha sogra para me trazer à igreja, porque ela já me tinha trazido. Bastou apenas alguns exemplos, algumas palavras que foram dadas, que deu para eu perceber o que é que estava errado em mim e o que eu precisava de mudar. Então, naquela mesma semana, eu decidi mudar tudo aquilo que eu sabia que estava errado. Logo no primeiro dia, eu quando cheguei a casa já senti uma mudança, porque aquela palavra entrou. Então, o meu pensamento estava diferente e a mudança foi tão grande porque eu deixei de tomar a medicação sem me aperceber, porque eu estava a ser tratada no Magalhães Lemos e os médicos já me tinham dito que não tinha cura para mim,
porque eu já estava a tomar todo tipo e qualquer tipo de medicação e já não havia cura. E quando eu me apercebi, naquela primeira semana, eu depois já nem estava a tomar a medicação e dormia bem e estava-me a sentir bem, e aí eu vi logo que eu estava no sítio certo. Eu apercebi-me da necessidade de buscar o Espírito Santo quando o pastor falou nele na reunião. Eu não sabia que ele existia. E quando me falaram disso, eu desejei isso. Porque eu era infeliz, não era porque eu não queria ser infeliz, é porque eu não sabia como fazer para mudar as coisas. E ali, como me ensinaram, como me deram a direção e me falaram do Espírito Santo, e que quando eu recebesse o Espírito Santo tudo mudaria, eu desejei isso para mim. E eu busquei com todas as minhas forças. No dia em que me batizei, eu cheguei a casa e continuei a buscar. Eu orava, eu pegava na Bíblia, e naquele dia eu estava com uma sede diferente. E busquei muito. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que recebi o Espírito Santo quando a tristeza do nada desapareceu. Passei a ter alegria, passei a ter paz. Eu queria falar de Jesus a toda a gente. Eu não conseguia guardar aquilo para mim. Eu queria falar. E foi muito forte, porque eu tinha a certeza da presença de Deus ali do meu lado. Quando recebi o Espírito Santo, tudo mudou, principalmente no interior. A paz, a alegria, a disposição, a vontade de fazer coisas diferentes. Eu já sonhava, já tinha propósitos, em que é que eu queria trabalhar. Tudo, a minha visão mudou completamente. E foi aí que, quando mudaram os meus comportamentos e eu recebi o Espírito Santo, foi aí que o meu casamento mudou. Eu abri a minha empresa, a minha filha foi curada, tudo o que eu pensei que não tinha solução, que estava destruído, Deus reconstruiu tudo. A minha vida foi crescendo após isso, mas nada se compara à presença dele em mim. E isso é o que faz todos os dias eu me levantar e pensar, é mais um dia em que eu te vou honrar, é mais um dia que eu vou te servir. Por isso mostra onde é que o Senhor quer que eu esteja, o que é que o Senhor quer que eu faça. E a minha vida se resume a isso, a viver para Ele e a depender dEle, porque eu sei que sem Ele eu não sou nada. E cada depoimento de pessoas que tiveram a sua experiência com Deus no jejum de Daniel é uma oportunidade, é um incentivo para que você aproveite também essa oportunidade. Mesmo hoje, sendo já o 10º dia do jejum, desse jejum de Daniel, isso não impede de você iniciá-lo a partir de hoje e investir na sua vida espiritual e, acima de tudo, se preparar para a Santa Ceia da decisão. Se preparar para uma decisão radical de vida. Um divisor de águas. Eu, particularmente, Bruno Caçuz, creio que a partir desse domingo, dia 4, haverá na vida daqueles que crerem um antes e um depois. Pois essa decisão de entrega a Deus, essa decisão de mudança, essa decisão de conserto com Deus, lhe proporcionará uma novidade de vida. Mas não espere pelo domingo para tomar essa decisão. Hoje, terça-feira, esteja em uma Universal mais perto de si. A nossa sede nacional no Luxemburgo, a morada é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios. Não só na nossa sede, mas dispomos de várias moradas aqui no Luxemburgo. E para mais informações, 352-661-483-761. Aproveite esse período que temos vivido, oportunidade única de que você tenha não apenas a solução de problemas, a cura para enfermidades, mas que você tenha uma vida transformada através de uma experiência pessoal com Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço.